Uma boa noite a todos vocês, membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul, e também a saudação especial aos que nos visitam. Temos visitantes aqui na congregação, hoje presentes, então muito bem-vindo. Também os visitantes que se unem a nós, então, pela internet, que Deus também abençoe e fortaleça a todos. Saúdo-vos com as seguintes palavras, primeiramente do Evangelho, que diz: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido, e no sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Palavras também do Salmo 19, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Com essas palavras que mostram o que Deus espera realmente de nós, que seja parte da vida, ir ao templo, ouvir e meditar também sempre na sua santa palavra. Que isso seja parte da nossa vida, ir na igreja, buscar, ler e ouvir e meditar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que nós precisamos nesta vida também, porque não é só de pão que vive o homem, mas a palavra que procede da boca de Deus. Avisos. Primeiramente, umas propagandas. Aí na porta da igreja, nós temos exemplares do Mensageiro Luterano, ainda de 2024, exemplares novos. Um exemplar de julho e agosto, que fala especialmente sobre o título Águas e Ações de Misericórdia inundam o Rio Grande do Sul. E o Vale do Taquari está em destaque nessa revista. Se você quiser levar, gratuitamente ali na porta da igreja temos alguns exemplares. Também temos do mês de novembro e dezembro alguns exemplares, destacando a nova temática da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, neste ano, firmados no ensino que recebemos, os desafios de ensinar em tempos de redes sociais e inteligência artificial. Então são revistas que estão aí gratuitamente sendo oferecidas, então, para vocês. As que nós tivermos aí, podem levá-las depois no final, podem pegá-las e levar o que nós tivermos aí. Também temos ainda exemplares 5 minutos com Jesus, o ano já está avançando. Se você ainda não tem o devocionário, ou você quer dar de presente para alguém, talvez alguém que vive situações especiais, ou que está passando por momentos difíceis, talvez momentos de alegria ou momentos de tristeza e sofrimento, podem ter certeza que um pouco desse alimento da palavra oferecido nos devocionários, cada dia vai fazer toda a diferença. E o salmo de hoje, o culto de hoje, nos ajuda também a refletir sobre a importância da palavra de Deus presente na nossa vida. Demais avisos. Temos cultos em todos os sábados às 18 e esse culto também é transmitido pelo Facebook e depois disponibilizado no YouTube. E todos os domingos de manhã também às 9 horas. Destaco que está acontecendo um evento nacional da Juventude Evangélica Luterana do Brasil a partir da próxima terça-feira até o dia 2 de fevereiro. Então é o Congresso Nacional da Juventude Evangélica Luterana do Brasil em Sumaré, São Paulo. E nós temos um representante, também uma representante que estará indo participar desse congresso. Então, a presidente dos jovens aqui da nossa congregação, da GELC, estará participando desse congresso histórico, então, da GELB. Lembro também que temos férias na secretaria, então até o dia 10, então a secretária, 10 de fevereiro, ela está de férias. Qualquer necessidade, qualquer coisa, vocês entram em contato comigo, né, que a gente vai buscar atendê-los, né, então fiquem à vontade. A gente também está aí à disposição diante de qualquer necessidade. Esses são os avisos que temos.
Então queremos iniciar o culto de hoje cantando Aqui Estou para Cantar. Estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai eu sei para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem o caminho de luz, caminho que a felicidade conduz. Partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou. A paz chegou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus estimados irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, lembramos nós que Deus criou o mundo perfeito. Foi nós que trouxemos o pecado para o mundo. O pecado trouxe todo tipo de sofrimento. Por fim, a morte terrena e a morte eterna. Mas Deus, por Cristo, trouxe perdão, salvação e vida eterna. O seu amor e o seu cuidado. E apesar de sermos filhos dele em Jesus, infelizmente sabemos que não deixamos de pecar. Pecamos continuamente em pensamentos, palavras e atitudes, mas Deus, na sua graça e grande amor, sempre por Jesus nos chama ao arrependimento e assim nos oferece também o perdão. Portanto, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. E se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados em conjunto, orando, conforme segue na projeção.
Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Muito estimados, o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 19, do versículo 7 ao versículo de número 14. Salmo 19, do versículo 7 ao versículo de número 14. Um versículo oficiante e outro congregação, o último versículo em conjunto. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado savos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos.
Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos motivados pelo Teu amor e graça e Te adoramos, Te louvamos, Te rendemos culto. Obrigado porque em Jesus somos Teus filhos e vivemos o perdão, a salvação, a vida eterna contigo. E o Teu amor e o Teu cuidado aqui em todos os dias e momentos. Obrigado por podermos estarmos aqui participando deste culto, a Ti rendido, onde também Tu vens a nós com a Tua palavra para nos orientar e fortalecer. Que pelo Teu Santo Espírito, isso possa ser parte da nossa vida, estar no Teu templo, ouvir e meditar na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento, lemos em Neemias, capítulo 8, dos versículos 1 a 3, após 5 a 6 e após 8 a 10. Assim está escrito: Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali, na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção. Versículo 5. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Versículo 8. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Até aqui a leitura. A leitura da epístola encontramos em 1 Coríntios 12, dos versículos 12 a 31. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim, também todos nós, judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar?
Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E a parte que parecem ser feias recebem com um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. A leitura do Santo Evangelho, que desta forma, com reverência, em pé, queremos ouvi-la, encontramos em Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo de número 30, que neste momento, então, leio diante de vós. Jesus em Nazaré. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas.
e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o povo salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando viram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos, neste momento, confessar a fé em conjunto, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Todos podem se assentar.
Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós que aqui está, que participa deste culto, para que sejamos fortalecidos na fé em Jesus, que possamos crescer na percepção do amor e da graça de Deus em Jesus, e que motivados por tudo isso, possamos, na ação do Santo Espírito, ter como parte da vida, ir ao templo, ouvir e meditar na palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. A título de introdução para a mensagem, eu pergunto para vocês: das leituras que vocês ouviram, qual delas mais chamou a tua atenção? Das leituras do culto, o que mais chamou a tua atenção? Qual dos textos? Por quê? Bom, não avisei que haveria prova hoje durante o culto. No entanto, é um desafio sempre nós ouvirmos atentamente as leituras do culto, irmos meditando a respeito delas. Inclusive, na semana, um dos irmãos disse: pastor, eu tenho percebido que muitas das leituras do culto aparecem nas devoções diárias. Eu disse: isso mesmo. Olha só que boa percepção. É como já um preparar-se, além de termos um fortalecimento no dia a dia, já é um preparar-se também para o momento do próprio culto na casa de Deus. Então, qual das leituras mais lhe chamou a atenção? Bom, em todo caso, o tema destacado para a mensagem do culto é como parte da vida, ir ao templo. Aí aparece na imagem de baixo uma visão aérea da nossa congregação, mas com foco especial na palavra. Como parte da vida, ir ao templo, ouvir e meditar na palavra. Qualquer história, ela vai ser imperfeita para a gente fortalecer essas verdades. Qualquer história que a gente fosse contar. Mas vou contar uma que talvez você já tenha ouvido ou não. Enfim. Conta-se que um patrão, um homem temente a Deus, um homem cristão, alguém que realmente sabia o que é a Escritura, a importância dela, preocupado com a realidade dos seus funcionários, ele fez o seguinte: resolveu premiar os empregados, chamando atenção para a importância da palavra. Aí ele foi chamando um a um e chamou o primeiro e disse para ele: olha, você tem duas opções. Você pode pegar aqui esses 10 mil reais que estão aqui, ou a Bíblia que está aqui de presente. Um dos dois, você escolhe. Aí o primeiro funcionário lhe disse: patrão, eu sei que o senhor é um homem de Deus, mas eu também sei o quanto é importante a Bíblia, a palavra de Deus, para a vida das pessoas. Mas nesse momento eu estou passando uns momentos difíceis financeiramente, e justamente esse dinheiro aí vai fazer uma boa diferença na minha situação.
o senhor me desculpe, mas eu vou ficar com os 10 mil reais. Muito bem. Aí chegou o segundo. Aí o patrão disse, e você? O que você vai querer? Vai querer os 10 mil reais ou você vai querer a Bíblia? Aí o segundo, ele disse, pois é, eu também sei que o senhor é um homem de Deus, mas, e que a Bíblia é importante para todos, mas nós estamos enfrentando problemas de saúde lá em casa. Estamos lidando com a doença. E isso é uma coisa terrível. E esse dinheiro vai nos ajudar, vai ser muito importante para nós. Por isso eu fico com os 10 mil reais. Ok? O patrão deu então. Aí veio o terceiro. E aí o patrão perguntou, e você? O que você vai querer? Os 10 mil reais ou a Bíblia? Aí o terceiro disse, olha patrão, eu acabei de casar. Eu tenho muitas coisas ainda que faltam lá em casa. Então, olha, esses 10 mil ia me ajudar bem, viriam bem para mim. Então aí eu vou poder, dar um complemento na mobília da minha casa. Então também vou ficar com os 10 mil reais. Aí chegou o outro funcionário. Aí o patrão, ele já nem perguntou mais, ele já foi empurrando os 10 mil reais para ele. Ele disse, patrão, espera aí. Eu sei que esses 10 mil ia fazer muita diferença para mim. Mas eu sei da importância que é a Bíblia, a palavra de Deus, e eu vejo sempre o senhor mostrando isso e falando a respeito disso. Então eu vou ficar com a Bíblia, para o espanto dos demais colegas. Aí ele pegou, então, a Bíblia, todo feliz. E aí quando ele abre a Bíblia, dentro tem um envelope, com uma surpresa. E aí nesse envelope, ele abre, e tinha um cheque de 150 mil reais. Aí ele abriu, viu aquele cheque de 150 mil reais, fica surpreso. E os outros começam a olhar, puxa, eu também queria ter pego a Bíblia, bom, mas, Agora, se nós pensarmos e olharmos agora para as pessoas do mundo, o que a maioria tem preferido? As coisas do mundo? As pessoas têm preferido o ouro fino? Ou as pessoas têm preferido a Escritura Sagrada, a Bíblia? O que a maioria tem preferido? O que a maioria prefere? Talvez o que nós temos preferido na prática da nossa vida. Temos, ora, dado preferência aos tesouros do mundo que Deus concede e coloca aí, neste mundo, ou temos colocado como prioridade a Bíblia, a palavra do nosso Deus. É fato, como disse, qualquer exemplo sempre é imperfeito para mostrar essa verdade, mas ela nos ajuda a refletir sobre a importância que realmente tem a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje ela é fácil de ser adquirida, não é verdade? Todos nós temos em nossa casa, ou pelo menos a maioria tem a Bíblia na sua casa. E ela é vendida, disponibilizada a preço de custo, a baixos valores. Assim aqui na nossa igreja, que oferece Bíblias a preço de custo. Fora aquelas que ela doa para as pessoas. Fora as doações que são feitas. No mais, elas são vendidas a preço de custo. Ou seja, a facilidade para se ter a Bíblia. Nós todos somos filhos de Deus em Jesus. E em Jesus nós fomos marcados, portanto, aliás, fazemos parte da condição de filhos de Deus, de povo de Deus, desde o momento em que fomos marcados na ação do Santo Espírito na fé. O primeiro dom do Espírito que recebemos é a fé. A maioria de nós, por ocasião, então, do batismo, fomos marcados no sangue de Jesus, passamos a ser templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, desde lá, passou a agir em nós, justamente pelo batismo que recebemos, e ele passou a agir em nós pela palavra
no tempo certo, também a partir da confirmação, ou a partir do momento que estamos preparados, também através da Santa Ceia. E o Espírito Santo, assim, vem trabalhando em nós a fé. Lembro daquele texto de Timóteo que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, toda a Escritura é palavra de Deus. Então a Bíblia é Deus falando conosco. E em primeiro lugar, ela nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo. Depois também ela nos ensina o que é certo e errado, o que é direito e justo, o que devemos fazer ou deixar de fazer. Qual o melhor caminho para viver e sermos felizes? A palavra de Deus, conforme nós ouvimos aqui também no Salmo, ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Ela nos dá novas forças para a vida, em todos os dias e momentos, em todas as situações. Os conselhos merecem confiança, como nós também cantamos, dão sabedoria às pessoas simples. Nós somos tornados sábios, verdadeiramente sábios, especialmente para a salvação, para a vida eterna. Os ensinos são claros, eles alegram o coração, eles iluminam a mente. Ou seja, seguir os ensinamentos é um caminho de bênção. Os seus ensinamentos dão sabedoria, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Ou seja, quanto mais eu sigo aquilo que tu diz, melhor para a nossa vida. Para mim, como pessoa individualmente falando, para a nossa família, para a sociedade, para o mundo, para todos, nesta vida e melhor, para a eternidade, com Deus em Cristo Jesus. E aí percebemos a importância da Bíblia, da palavra de Deus, para todos nós. E o texto do Evangelho, ele chama a atenção pela história, primeiramente aqui, então, de Jesus. Conforme o seu costume, então ele foi para a sinagoga. Então, no sábado, conforme o seu costume, ele foi para a sinagoga. Ou seja, é importante ter esse costume. Deus quer que a gente tenha esse costume. Isso até é mandamento de Deus, é o terceiro mandamento. Isso precisa ser parte da nossa vida, ir no templo, ir na casa de Deus. Fazer o quê? Louvar e adorar a Deus pelas bênçãos recebidas, pelo seu amor, pelo seu cuidado, para ouvir a palavra e meditar naquilo que Deus diz para cada um de nós. O texto adiante do Evangelho diz: deram o livro do profeta Isaías. E aí Jesus abriu e leu um trecho das Escrituras. Aí depois ele fechou, ele foi e sentou-se. E o que aconteceu? As pessoas pregaram o olho em Jesus, não tiravam o olho dele. É como que dissessem: puxa, vai parar por aí? Puxa, estava tão bom, poderias continuar? Jesus os encantou. Eles ali, olhando para Jesus, esperavam mais. É como que dissesse: puxa, é pouco, queremos mais. E o trecho adiante, aí Jesus, então, o que ele faz? Diante da admiração, diante dos elogios de Jesus, diante da maneira agradável e simpática dele falar, aí eles começam: puxa, mas ele não é o filho de José? Puxa, o pai dele, a mãe dele não estão aqui em Nazaré, entre nós? Olha a família, nós conhecemos essa gente. Os irmãos dele. Claro. Então Jesus disse: vocês vão dizer: médico, cure-se a você mesmo. Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. Vocês vão dizer isso. E aí Jesus continuou: eu afirmo isso. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
E eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Olha um outro detalhe. Havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã, o sírio, foi curado. Haviam muitos doentes nos tempos de Jesus, mas foram curados aqueles que ele quis, dentro dos seus propósitos. Moriam pessoas a todo tempo, mas Jesus ressuscitou quem ele queria. Havia fome naqueles tempos? Com certeza havia fome. Mas Jesus, ele matou a fome das pessoas em situações especiais, dentro dos seus propósitos, ou seja, revelando quem ele era, a sua grandeza, o seu poder, o Deus e o homem, e mostrando que ele é o Salvador da humanidade. Mas o que acontece? A reação das pessoas diante de Jesus. Os nazarenos quiseram matar Jesus depois daquilo. Aquilo foi pesado demais. Foi duro demais o que Jesus disse para eles. E se sentiram ofendidos. Levaram Jesus lá. Nazaré estava construída sobre um monte. Queriam empurrar ele para baixo. Levaram ele até na beira lá. Para empurrá-lo para baixo. Eu imagino a cena assim. Jesus paralisando as pessoas. Os seus agressores. Ou seja, é mais um milagre. Poderosamente. Porque eles queriam matá-lo. Enraivecidos, levados por um extremo. Os extremos do ser humano são a sensibilidade ou a raiva. Nunca tomem decisões diante dessas situações. E aí foram para matar Jesus. Só que eles paralisados, Jesus passa pelo meio e vai embora. Não era chegado então a hora. E até digo para vocês, é por isso que dentro do culto, nós não queremos levar as pessoas pela sensibilidade a ações, nem ao culto e nem a frutos da fé. Nós chamamos esse momento de culto racional. Olha que importante. Enquanto em muitos contextos as pessoas são instigadas à sensibilidade, e motivadas a ações diante dessas sensibilidades. E isso não é bom. Ou seja, não é aquilo que Deus realmente espera. Poderíamos pensar nos falsos profetas, nos enganadores, usando a própria Bíblia, a palavra de Deus. É pela ação da palavra que Deus concede também a nós os dons que precisamos para viver, para sermos felizes. Poderíamos falar de Gálatas capítulo 5, amor, alegria, paz, paciência, humildade, domínio próprio, fidelidade, tantos outros frutos tão importantes para a gente viver e ser feliz. Mas o texto de Coríntios fala dos chamados dons do Espírito Santo. Deus concede, ou seja, o Espírito Santo pode conceder a nós os dons que Ele quiser em cada tempo. Mas não vai ser jamais para honra e glória pessoal, para alguém se sentir mais importante do que os outros. Vai ser sempre para a edificação da igreja, para a honra e glória de Deus, para que o Evangelho seja anunciado e mais pessoas creiam e sejam salvas por Jesus Cristo. E os dons que o Espírito vai dar não são aqueles que nós queremos ou almejamos, mas aqueles necessários para a igreja em cada tempo e época, para que ela cumpra a sua missão. Não somos uns mais importantes do que os outros. Somos todos importantes e preciosos para Deus dentro dos dons que
que nós recebemos. Sabemos que quantos são explorados justamente os dons do Espírito Santo de uma forma errada, onde em certos contextos se pode ter apenas a certeza da salvação quando as pessoas manifestarem certos dons. Ou seja, quando elas alcançam um estado espiritual diferenciado. E geralmente é colocado não como estado de graça e bênção de Deus, mas como algo que as pessoas alcançam pelo seu esforço e dedicação. Não é esse o sentido de Coríntios quando ele fala sobre esforçar-se para se ter os melhores dons. E quero chamar a atenção nesse momento também, dentro dessa temática da mensagem, para o que o povo de Deus viveu no tempo de Neemias. O povo de Deus, ele tinha sido escravizado por terem abandonado a Deus, a sua vontade. Eles foram levados pelo caminho do pecado, da perdição, pelo desprezo a Deus. Sofreram as consequências disso nesta vida. É claro, muitos para a eternidade. Mas o texto que hoje lemos nos chama a atenção para o que aconteceu com o povo quando um longo tempo eles longe e afastados do privilégio de estar no templo e ouvir a palavra. O que acontece quando eles têm novamente essa possibilidade? Se vocês olharem em Neemias capítulo 7, o assunto ali diz, no contexto, ofertas, ou seja, a lista dos que voltaram do cativeiro e ofertas para a reconstrução do templo, porque o templo estava destruído, as casas estavam destruídas. Ou seja, há muito tempo eles não tinham mais o privilégio de ouvir a palavra, de estar no templo e ouvir a palavra e meditar nela, que nem vocês aqui nesta noite. E aí o povo pede para que o livro da lei fosse lido. Pediram para Esdras, o sacerdote. E ele foi, pegou o livro e leu. Quem é que estava reunido ali? Os homens, as mulheres, as crianças que já tinham idade para entender. Estavam todos ali. E quanto tempo eles ouviram a palavra? Alguém lembra dessa parte? O texto diz, desde o nascer do sol. Que horas nasce o sol? Aqui em Lajeado. 5 da manhã? Até o meio-dia. Dá quantas horas? Olha os matemáticos aí. 7 horas. Eles estavam ali 7 horas, ouvindo. E o texto diz adiante que eles ouviam com atenção. Não tinha ninguém dormindo ou cochilando na hora da leitura. Eles estavam prestando atenção nela e meditando na palavra. Estavam maravilhados, ora se alegrando e ora se entristecendo. E o texto diz aqui que houve um momento que a comoção começa a tomar conta. Puxa, os nossos pecados, que tristeza, as decisões que tomamos, os caminhos que seguimos, que horrível. E aí, os responsáveis pelo povo chamaram a atenção. Neemias, o governador, olhem só a autoridade, Esdras, o sacerdote, o mestre da lei, os levitas, que estavam ali explicando a lei, disseram para o povo, esse é um dia sagrado para o Senhor nosso Deus, por isso vocês não devem se lamentar e chorar. Vão agora para casa e façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse é o dia sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Deus não quer que vocês agora voltem para casa, ou seja, fiquem tristes, se lamentando e chorando, nem aqui dentro do templo e nem depois em casa, ou no caminho para a vossa casa. Deus quer que vocês, percebendo o amor, o cuidado, as bênçãos de Deus, percebendo essas palavras e promessas maravilhosas de Deus, se alegrem no coração, se alegrem aqui. Ou seja, em Jesus somos filhos de Deus, já temos o perdão, a salvação, a vida eterna.
Temos o seu amor, o seu cuidado, a sua presença na nossa vida. E não importa as dificuldades e tribulações que estamos vivendo, Deus é conosco. Ele está junto de nós. No Antigo Testamento, esse dia tinha que ser o sábado, né? Se não fosse isso respeitado, era desprezar Jesus, o Salvador que viria. Naquele onde temos o descanso eterno com Deus, o céu, ou seja, a presença eterna do nosso Deus. Mas hoje sabemos que tanto faz o dia em que nós assim nos reunamos para isto. Isso nós vemos justamente na palavra. E ninguém pois o julgue também por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, porque tudo isso é sombra daquilo que haveria de vir. A realidade é Cristo, como lemos em Colossenses. Mas Deus quer que nós agora celebremos, queridos irmãos e irmãs, a Cristo, as certezas que em Cristo temos diante de Deus. Ora estamos tristes, ora estamos alegres. A palavra de Deus é própria para cada situação. É própria para quando você estiver alegre. É própria para quando você estiver triste, ou desanimado, ou emocionado, preocupado. Porque ela é perfeita. Ela vai agir em nós aquilo que é preciso e aquilo que Deus quer. E que nós, motivados no amor e na graça de Deus, possamos ser agradáveis com os pensamentos, as palavras e ações cada vez mais. E que assim como o povo no tempo de Neemias, ora adorou, louvou a Deus, possamos nós também louvar e adorar a Deus. E que isso seja parte da vida. Ir na igreja, que seja parte da tua vida. O certo é toda semana, uma vez por semana. Era sempre o sábado no Antigo Testamento, agora tanto faz o dia. E que possamos sempre ouvir e meditar na palavra, que isso seja parte da nossa vida. Com os irmãos e as irmãs, que seja pelo menos uma vez por semana. No dia a dia da nossa vida, que seja algo sempre presente com a nossa família, com as pessoas queridas que precisam da palavra e da ação do Santo Espírito que opera os seus dons, os frutos que nós precisamos nesta vida e também para a eternidade. Que nós possamos seguir firmes na certeza de que Deus é maravilhoso. A sua palavra é indispensável. O ser humano ele não precisa só de pão, mas ele precisa também da palavra que procede da boca de Deus. Em nome de Jesus, amém. Nós coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. As ofertas são uma forma de gratidão a Deus por tudo que Ele fez e continua fazendo em nossas vidas, e são importantes para o trabalho da igreja na proclamação do reino de Deus. E as ofertas serão levadas, como de costume, durante então o próximo hino. Cada um, então, é convidado a trazer com alegria sua oferta de gratidão a Deus. Cantemos o hino que segue, pode se assentar. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste. É o nosso lugar.
só devemos. Foi Ele quem deu. Do tempo nem tanto a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso não somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, como é bom saber que Tu és todo-poderoso, um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus grande no amor e na misericórdia. Tu revelaste este amor muito especialmente em Jesus, porque em Jesus somos os Teus filhos. Sabemos do céu quando Tu nos chamares, e por Jesus sabemos que Tu estás aqui sempre conosco. Obrigado pelos meios da graça, o batismo, a Santa Ceia, a palavra, meios pelos quais Teu Santo Espírito age em nós, ora concedendo a fé nas pessoas, ora edificando elas espiritualmente, concedendo os dons para que possam viverem, serem felizes e servirem aos Teus propósitos aqui e seguirem contigo para a eternidade. Que muito especialmente assim possamos servir como testemunhas para que mais pessoas na ação do Santo Espírito creiam em Cristo e vivam essa realidade de filhos de Deus. E passem a também ter por hábito ir ao templo, ouvir e meditar a palavra. Que, aliás, isso seja parte da vida de cada um. Queremos neste momento também, Senhor, Te agradecer por esta oportunidade, neste culto, nesta noite, presencialmente ou de forma online. Também queremos, neste momento, Te pedir pela nossa pátria, o Brasil, o seu povo e as autoridades. Enfim, Senhor, assista a todos. Te pedimos pelas escolas onde estudam os nossos queridos. Também Te pedimos, defende-nos de calamidades provenientes de incêndio, inundação, guerras, doenças contagiosas, escassez, fome, marginalidade, crime, desemprego ou qualquer mal que possa afetar o nosso corpo. Cuide e faze prosperar cada um em sua vocação. Permite que as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Senhor, olha para a situação também da seca que estamos vivendo. Obrigado pela chuva que já enviaste e Te rogamos, Senhor, olha misericordiosamente também para essa realidade que está sendo vivida e enfrentada também agora em nossa região e em todo o nosso estado. Senhor, assista as viúvas, os órfãos, os enfermos e necessitados, os abatidos e aflitos. Tu sabes os Teus filhos, as lutas de cada um. Quantos idosos sofrem fragilizados pela idade ou lutam com problemas de saúde? Quantos enfermos estão sofrendo? Então, Senhor, olha para cada um. Tu sabes o que é melhor para todos. Também, Senhor, nesse momento, Te pedimos pelos enlutados e por cada um que participa deste culto. Tu sabes do coração e da mente de todos. As nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas expectativas. Colocamos tudo diante de Ti. E Te rogamos, dirija sempre tudo pelo melhor. Também, Senhor, aceita o nosso corpo, nossa vida, nossos corações, mentes e as ofertas que trazemos para o Teu louvor e serviço. Derrama o Teu Espírito aos que participam da Santa Ceia, que receba o corpo e o sangue em sincero arrependimento, em fé confiante, e para o enriquecimento das vidas gastadas em amor a Ti e ao Seu semelhante. Senhor, obrigado por todas as bênçãos derramadas pelos aniversariantes desta semana que chega ao seu final. E também, obrigado pelas bênçãos sobre os aniversariantes da semana que se inicia amanhã.
E te rogamos, os continue guardando e abençoando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes, então, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, neste momento da Santa Ceia, e que possam dizer sim às perguntas tão importantes. Estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos, o perdão, a salvação, a vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos. Sendo assim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição conforme o costume, então, da congregação. Todos podem se assentar. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Perdão dos meus pecados e a paz de coração, a vida e a alegria devo a ti, meu bom Deus. Este Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor?
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Queremos juntos render graças conforme segue, então, na projeção. Senhor, nosso bondoso Deus, nós, teus filhos amados, te agradecemos porque nos reconfortaste pelo dom da Santa Ceia. Ajuda-nos a amar a Ti e a nossos irmãos na fé e a todos que cruzam o nosso caminho, mesmo aqueles que não nos amam. Ajuda-nos a repartir com os necessitados as Tuas dádivas materiais e com os que andam longe de Ti as dádivas espirituais, a fim de que Te conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste para ser o Salvador do mundo. Guarda-nos em Tua graça e paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, que seja parte da nossa vida ir ao templo, ouvir e meditar sobre a palavra do nosso Deus. Sigam com Jesus. A motivação maior nesta vida e para a eternidade. Sigam bem aqui e para sempre. Amém. Cumprimento a todos na saída.